Boa noite a todos. Sob a proteção divina, declaro aberta essa sessão solene e convido os senhores vereadores a tomarem assentos nos respectivos lugares. Convido para compor a mesa, à minha esquerda, o senhor Euler Penteado Bastos, assessor e hoje representando o senhor prefeito municipal Toshio Misato. Faço desse momento consignar a presença das seguintes autoridades. Segundo o sargento PM Fernandes, representando o primeiro sargento PM Mauro Francisco Moreira. Senhor Norival Vieira da Silva, ex-vice-prefeito. Dr. Joaquim Scarabello Neto, delegado seccional de polícia. Antônio José Romano Curia, representante consular da Itália. Neuza Fleury Moraes, secretária municipal e cultura de Santa Cruz do Rio Pardo. Senhor Rubens Bortolossi da Silva, ex-prefeito municipal. Senhor Frednes Correia Leite, representando o Lions Clube e também vereador eleito nessa casa. Senhor Euclides José Spiller, representante da ACIL. Faço registrar também a presença das demais autoridades, munícipes e imprensa, que irão prestigiar e participar dessa solenidade. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e à vontade nessa Casa de Leis. A presente sessão solene visa a outorga de título de cidadão oriense ao jornalista senhor Benedito Pimentel, proposta apresentada pelo projeto de Decreto Legislativo número 1/1997, de iniciativa dos vereadores Antônio Carlos Gregório e Múcio Correia da Silva, e determinada pelo Decreto Legislativo número 1/1997, promulgado em 12 de agosto de 1997. Solicito aos vereadores João da Luz e Raide Queradia que conduzam o eminente homenageado e respectiva esposa até a mesa dos trabalhos. Uma caneta pra mim. Que prazer. Boa tarde, Matheus. Só nessa hora aqui tem que usar pergão, porque sempre depois já levanta. Em pé, convido a todos para a entoação do hino nacional brasileiro. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso
com a própria morte. Ó pátria amada, dona paz, alma e sol, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, apresento o diploma que será concedido ao nobre homenageado, o qual colocamos à apreciação dos convidados presentes, que diz: Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ourinhos, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo número 1/97, de 12 de agosto de 1997, outorga ao jornalista senhor Benedito Pimentel o título de cidadão ourinhense, pelos relevantes serviços prestados ao município e à população ourinhense. Câmara Municipal de Ourinhos, 12 de agosto de 1997. Apresento então a todos. Solicito à senhora Rose, filha do homenageado, que faça a entrega de um ramalhete de rosas oferecido pela Câmara Municipal à esposa do homenageado, senhora professora Virna Cury Calia.
Senta, comandante. Fique à vontade. Realizada a entrega do título, passo a palavra ao orador oficial da Câmara nesta noite, vereador Antônio Carlos Gregório, proponente da homenagem. Senhor presidente, vereador Oswaldo Barbosa, doutor Euler Penteado Bastos, neste ato representando Sua Excelência, senhor prefeito municipal, engenheiro Toshio Misato, ex-prefeito Rubens Bortolossi da Silva, ex-vereador doutor Luciano Corrêa da Silva, aqui presente, doutor Joaquim Scarabello Neto, doutor Antônio José Romano Curia, doutor Milhaço, vereadores eleitos para a próxima legislatura, Donizete, Messias, professor Norival Vieira da Silva, assessores do deputado Clauri Santos Alves da Silva, que também nos honra com suas presenças, família Pimentel, senhoras e senhores, meus caros colegas. Eu e o vereador Múcio Corrêa da Silva, no decorrer da presente legislatura, pensamos em fazer uma homenagem ao ex-vereador desta casa, jornalista, poeta, historiador, nosso querido Benedito Pimentel. E para isso, apresentamos à apreciação dos nobres pares um decreto legislativo que é a proposta indicada para essa homenagem e que regimentalmente tenho a obrigação de fazer a sua leitura. Projeto de decreto legislativo número 1/97. De outorga de título de cidadão oriense ao jornalista senhor Benedito Pimentel. A Câmara Municipal de Ourinhos, nos termos do disposto no artigo 253 do Regimento Interno, combinado com o artigo 36, inciso 15 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 5 de abril de 1990, decreta. Artigo 1º. Fica concedido ao jornalista senhor Benedito Pimentel o título de cidadão oriense pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A entrega do referido título será feita em sessão solene em data a ser fixada pelo homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 31 de julho de 1997, vereadores Antônio Carlos Gregório e Múcio Corrêa da Silva. A apresentação dessa proposta teve a seguinte justificativa. Benedito Pimentel nasceu em Ariópolis, no dia 25 de julho de 1926. Filho de Aureliano Higino de Assis Pimentel e Maria Francisca Conceição. Cursou a escola primária no Grupo Escolar Esperança de Oliveira, em Lençóis Paulista, onde se criou e ficou órfão de pai aos 8 anos de idade. Foi engraxate e aprendiz na oficina Chevrolet dos irmãos Virgílio, Silvio e Duílio Capuani. Chegou em Ourinhos no dia 2 de maio de 1942, acompanhando a mãe e suas 3 irmãs e 5 irmãos. No dia 5 de maio de 1942, ingressou como aprendiz na São Paulo, Paraná, Companhia Ferroviária, onde trabalhou até 1947, deixando-a por não ter concordado com a transferência do pessoal
e da remoção dos bens ferramentais e memoriais da empresa para Ponta Grossa e Curitiba e outras áreas da rede Viação Paraná-Santa Catarina. Pimentel foi um dos fundadores do Partido Trabalhista Brasileiro, em 28 de outubro de 1948, do qual foi um dos presidentes do Diretório Municipal, atuando ainda, dentro do espírito dessa legenda, por defender o equilíbrio entre o capital e o trabalho como base de desenvolvimento econômico e a prosperidade social. Em 1948, foi orador aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira em nome dos ferroviários. Nesta data, quem administrava a cidade era o prefeito Hermelino Leão, no ato de inauguração da Rua dos Expedicionários. Foi eleito em 1953 vereador e reeleito por mais 2 mandatos da Câmara Municipal de Ourinhos, com 83, 172 e 375 votos, respectivamente. Isto fez filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, e em cujos anais deixou considerável acervo de trabalhos. São vários os períodos de grande importância na história de Pimentel, os quais passamos aqui frisar alguns dos seus trabalhos. No dia 7 de setembro de 1958, com Stipe Júnior e José Galian Blasco, fundou o semanário Folha de Ourinhos, no qual foi redator até 1960, período em que foi correspondente do Correio Paulistano e o Estado de São Paulo, quando passou a ser fundador e redator do semanário A Vassoura, de apoio à candidatura de Jânio Quadros à presidência da República. Foi correspondente regional dos jornais Última Hora, Gazeta Esportiva, Cidade de Santos, Notícias Populares, Folha de São Paulo e Folha da Tarde da empresa Folha da Manhã, Sociedade Anônima, na qual trabalhou de 1962 até 1992, tendo sido enviado especial para outras regiões do estado de São Paulo, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro. De 1967 a 1970, na ausência do titular, jornalista Salvador Fernandes, foi redator do Diário da Sorocabana, quando dirigido pelo padre Arnaldo Beltrame. Foi redator da Folha de Londrina, na sucursal de Jacarezinho, de 1974 a 1980, cobrindo durante esse tempo os acontecimentos do norte pioneiro do Paraná, acompanhando seu diretor proprietário, João Milanês, em eventos na cidade de São Paulo e Brasília. Entre 1985 e 86, foi redator do Jornal da Divisa, onde continua como freelance. Pimentel também foi jornalista responsável da Rádio Paranapanema de Piraju, no período de fevereiro de 1989 a fevereiro de 1993. É jornalista responsável da Rádio Regional de Taquarituba desde o dia 1º de fevereiro de 1989. Durante 2 anos, Pimentel assessorou a imprensa da Comissão Nacional da Cafeicultura, na gestão de Garibaldi Reale, presidente da entidade, no decorrer da campanha contra o confisco cambial do café, cobrindo eventos no interior do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. Foi o primeiro a assessorar a imprensa da Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos, da qual foi também um dos seus fundadores e idealizador do símbolo FAP a partir de 1967. Presidente do Aeroclube de Ourinhos, entidade que reativou em 1963, sendo que em sua gestão conseguiu construir o atual hangar, adquiriu 2 aviões novos e outros 2 que foram reformados, e todo o ferramental ocioso recolhido em Avaré e Paraguaçu Paulista. Articulador e coordenador da União dos Municípios Energéticos, cuja existência em 1989 acelerou os debates em vários pontos do país e a regulamentação legislativa pelo Congresso Nacional do direito constitucional da compensação financeira para os municípios territórios das usinas hidrelétricas. Membro de sucessivas comissões municipais nas gestões de diversos prefeitos, participando de dezenas de congressos e encontros municipais como vereador e jornalista, nos quais foi participante efetivo, apresentando e defendendo teses pró-ferrovias, aeroclubes, interiorização da capital, dentre outros.
Participou dos encontros das entidades de distritos industriais em Porto Alegre em 1977, em Belo Horizonte em 1978 e em Fortaleza em 1979, tendo sido relator da delegação oficial chefiada pelo empresário Ricardo Xavier Simões. Coordenou a realização do primeiro e segundo seminários ferroviários de Ourinhos em 1984 e 1995, respectivamente, nas gestões dos prefeitos Esperidião Clure e Clauri Santos Alves da Silva. Participou do encontro ferroviário realizado em 1991 na Câmara dos Deputados em Brasília, defendendo na tribuna o desmembramento da São Paulo-Paraná da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima e sua reincorporação à então FEPASA, com objetivos que continuam sendo ainda mantidos com processos tramitando no Ministério dos Transportes. Coordenou a realização da cavalgada São Paulo-Paraná, entre Ourinhos e Curitiba, em 1977, onde foi feita a entrega de convite da realização da Feira Agropecuária Industrial ao governador do Estado do Paraná, Jaime Canet Júnior. Foi presidente e fundador da reedição de Campanha Nacional de Aviação, realizada em Ourinhos no dia 22 de maio de 1991, tendo também realizado encontros de aeroclubes em São Paulo, Catanduva, Rio de Janeiro e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que tinha como presidente de honra Omar Fontana, então líder empresarial da Transbrasil, com os objetivos parcialmente atingidos. Articulou e promoveu o encontro dos governadores José Richa, do Estado do Paraná, e Franco Montoro, do Estado de São Paulo, na abertura da 17ª Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos, em 1983, quando subscreveram a Carta de Intenções São Paulo-Paraná pela construção da ponte sobre o rio Paranapanema entre Palmital e Andirá, iniciativa que acelerou a execução do projeto, que se arrastava desde 1953, quando, como vereador em Ourinhos, subscreveu vários abaixo-assinados para essa consecução. Foi membro com voz e voto no Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, tendo participado de suas reuniões em São Paulo, Curitiba, Londrina, Ourinhos e Piraju. Articulou e levou a efeito a formação do Trem da Solidariedade, que à época contou com 13 vagões de materiais de construção, roupas, calçados, medicamentos, dentre outros, para os flagelados de Mafra e União da Vitória, que eram vítimas das enchentes do ano de 1983. Contou naquela oportunidade com a colaboração da Rede Ferroviária Federal e FEPASA, do Jornal da Divisa, das rádios Clube e Sentinela, Associação Comercial e Industrial de Ourinhos, Rotary, Tiro de Guerra, além de Prefeitura e Câmara Municipal. Apresentou e defendeu e teve ainda aprovada por unanimidade pelo plenário do 40º Congresso Estadual de Municípios em Serra Negra, entre 15 e 20 de abril de 1996, a moção de apoio à ferrovia São Paulo-Paraná. Atualmente, além de suas atividades como jornalista e coordenador de encontro estadual de prefeitos, prepara providências para o primeiro Campeonato Nacional de Canoagem, São Pedro do Turvo, Ourinhos, Salto Grande, pelos rios São João, Turvo, Pardo e Paranapanema, tendo promovido esta prova com o apoio da Secretaria dos Esportes e Turismo do Estado de São Paulo em 1987. Em 1989, promoveu e coordenou a Corrida do Fogo Simbólico pela Piracema, em ambos os lados do Vale do Paranapanema, como iniciativa comunitária de sensibilização pela proteção da flora, da fauna e dos rios. Tem ainda como projeto o lançamento do livro 1932 nas trincheiras do Paranapanema, 66 anos depois, que pretende fazê-lo brevemente. E também do livro Ourinhos 80, Fatos e Fotos. Além desses trabalhos, Pimentel prepara outro sobre a penetração ferroviária São Paulo-Paraná, destacando as figuras de Antônio e Braulio Barbosa Ferraz, pioneiros do café e do trem e do plantio direto no norte do Paranapanema. Senhor presidente,
neste momento da minha fala, eu queria pedir licença a Vossa Excelência, porque aqui veio um assunto que eu gostaria de fazer uma surpresa, não sei se será surpresa, imagino que seja, ao nosso ilustre homenageado, porque destaca-se aqui os trabalhos realizados pelos pioneiros do café. E em 1956 foi realizado aqui em nossa cidade um encontro que teve o nome de Campanha de Produção de Cafés Finos, que contou com a presença de várias personalidades do cenário nacional, dentre eles o senador Assis Chateaubriand, o deputado Geraldo Pereira de Barros, secretários de Estado e do sertanista Orlando Vilas Boas, que chefiava uma delegação da revista O Cruzeiro. Queria pedir licença a Vossa Excelência para que determinasse a nossa equipe técnica e mostrássemos um trecho deste filme, onde lá estava o nosso ilustre homenageado, lá há mais de 40 anos atrás, ele já estava lá batalhando. Determina a técnica, então, que proceda ao pedido. Ourinhos, a progressista cidade do Interlã paulista, sempre propensa a integrar-se nas boas causas que visem a grandeza do Brasil, realizou a sua grandiosa concentração em prol da produção de cafés finos, assinalando um verdadeiro sucesso. Este grandioso movimento tendente a manter a nossa posição de vanguardeiros na produção da preciosa rubiácea, esteio da balança econômica do nosso país, encontrou nesta cidade da Sorocabana uma receptividade digna dos maiores encômios. Sugestivos cartazes com conselhos e informes sobre a forma de conquistar-se a produção de cafés de finas qualidades, tão necessários para o Brasil, foram distribuídos e afixados em toda a cidade. Chega ao aeroporto de Ourinhos a caravana da revista O Cruzeiro, composta de Henri Balot, Jorge Ferreira e Orlando Vilas Boas, que se fizeram acompanhar dos senhores Manuel Barros Ferraz, técnico da Secretaria da Agricultura, e Job Aires, diretor da Escola Agrícola de Jacareí. Altas autoridades e pessoas gradas da cidade reúnem-se no aeroporto local a fim de aguardarem a chegada do senhor secretário de Agricultura de São Paulo, senhor Jaime de Almeida Pinto, do senador Assis Chateaubriand e outros ilustres convidados para a campanha de cafés finos de Ourinhos. Chega o tiro de guerra número 34, aqui sediado, sob o comando do sargento Paulo Seixas Rego, que se coloca em formação para prestar homenagem aos distintos convidados e suas brilhantes comitivas. Em seu avião particular, chega o senhor deputado Geraldo Pereira de Barros, que também aqui vem participar da grande reunião rural que Ourinhos promove para a reabilitação da lavoura cafeira.
dirigem-se para o campo de pouso as destacadas personalidades de Ourinhos, que vão dar as boas-vindas aos dignos secretário da Agricultura e senador da República, que vêm prestigiar esta concentração. Os dois eminentes homens públicos recebem sorridentes as homenagens que lhes são dirigidas. Os senhores Assis Chateaubriand e Jaime de Almeida Pinto são convidados a passar em revista os componentes do tiro de guerra em formação, cerimônia que realizam acompanhados de suas comitivas e dos prestigiosos elementos locais que os recepcionaram. Após a revista, todos se dirigem para o centro da cidade, onde terá início as solenidades da concentração. Grande a afluência do povo na Praça Melo Peixoto, local da concentração popular. Ao amplo palanque aqui armado, chegam os incentivadores da campanha de cafés finos, que são efusivamente cumprimentados. Já instalados no palanque, transformado em tribuna oficial de debates elucidativos ao povo, todos recebem os aplausos da multidão aqui aglomerada, que ouve atentamente os discursos realizados, cuja série se iniciou com a brilhante saudação proferida pelo dinâmico prefeito de Ourinhos, professor José Maria Pasqualic. Usou em seguida da palavra o técnico do Instituto Biológico, Sr. Alceu Osias Martins, cujas palavras são atentamente ouvidas, tendo esse orador recebido entusiásticos cumprimentos no final de seu brilhante discurso. Com a palavra agora, o secretário da Agricultura, Sr. Jaime de Almeida Pinto, que num vibrante improviso exalta o significado desta campanha. É a vez do senador Assis Chateaubriand se fazer ouvir. Sua Excelência, que como patrono deste movimento foi nomeado senador do café, inicia o seu discurso que empolgou a assistência, declarando: o maior mérito desta campanha de cafés finos é estar sendo debatida em praça pública, recebendo assim o apoio e a colaboração do homem do campo, sem a qual este movimento seria inócuo. Suas palavras, entrecortadas por prolongados aplausos, constituíram verdadeira lição de sadio civismo e brasilidade. O deputado Geraldo Pereira de Barros também profere eloquente improviso. Por fim, o senhor prefeito de Ourinhos agradece a presença de todos e anuncia o desfile de máquinas agrícolas que vai realizar-se. O grandioso desfile de diversas viaturas agrícolas pertencentes a várias propriedades do município constituiu uma verdadeira consagração ao movimento em prol da produção de cafés de alta qualidade, com tanta felicidade, iniciado em Catanduva, e que tomou tal envergadura que está empolgando toda a população rural do estado de São Paulo. Numa afirmação de quanto a mecanização da lavoura é adotada nesta fértil região, as viaturas agrícolas motorizadas se sucedem, orgulhosamente dirigidas pelos seus proprietários.
seguida foi oferecido um laudo almoço de confraternização na sede do Clube Atlético Oriense. Os convivas que lotaram o vasto salão onde se realiza este delicioso ágape representam os mais destacados elementos da sociedade de Ourinhos. As autoridades locais, os visitantes e as mais categorizadas personalidades representativas da sociedade e das classes produtivas da cidade constituíram a mesa de honra, de onde o senhor secretário da Agricultura, Jaime de Almeida Pinto, declara livre a palavra para quem dela quiser fazer uso. O conhecido poeta caipira Nhô Bento delicia a assistência com versos de sua autoria, cuja verve todos apreciam. Vários oradores se fizeram ouvir, demonstrando grande eloquência e abordando assunto de palpitante interesse, cujos discursos prenderam a atenção da numerosa e seleta assistência presente. Em todas as mesas se nota o interesse despertado pelos assuntos ventilados, nos discursos pronunciados durante este significativo banquete. Cabe ao ilustre senador Assis Chateaubriand encerrar a série de discursos pronunciando com sua habitual facúndia um brilhante e persuasivo discurso. O eminente orador terminou suas convincentes palavras dizendo: São Paulo deve comandar uma campanha de profilaxia nacional, ou então sucumbiremos ao peso dos desacertos. Sim, senhor presidente, nós fizemos uma pesquisa em uma fita cassete que foi objeto de um trabalho desta casa na gestão do prefeito Clóvis Queradia, quando aproveitamos alguns rolos de filmes que estavam armazenados num arquivo, e nós conseguimos levantar isso na época, daí tiramos um trecho. Existem nesses filmes cenas de Ourinhos da década de 40, 50 e 60. Eu acho isso muito importante e, com certeza, o Pimentel, interessado que é nessas coisas, ficaria satisfeito nessa nossa homenagem. Para concluir, senhor presidente, enaltecer nosso homenageado, eu acho que seria desnecessário. Ao lado da sua companheira, a professora Virna, que lhe dá a sustentação necessária para as inúmeras atividades que ele diariamente executa e que nós sabemos não são poucas, nós queríamos concluir dizendo que Ourinhos, nesta data, meu caro Pimentel, oficializa aquilo que já está no seu coração, que é ser um filho dessa cidade. Oficializa por ato dos representantes dessa população, que entenderam que o seu trabalho deveria ter esse reconhecimento. Entendo que a Câmara Municipal de Ourinhos, nesta oportunidade, faz justiça a uma pessoa que tanto se dedicou à história de Ourinhos e que tanto se dedicou em tudo aquilo que empreendeu, que planejou em realizar. Nós somos testemunha disso quando estivemos à presidência desta casa, do seu empenho no 2º Seminário Ferroviário, quando da monografia apresentada no Tênis Clube, que contou com a presença de prefeitos de Ourinhos, o então doutor Claurice Santos Alves da Silva, do prefeito de Bauru, Tidei de Lima, e o prefeito de Londrina. E naquela oportunidade, nosso homenageado apresentou uma monografia que foi encaminhada a todas as cidades que eram atingidas por esses 3 municípios, com a intenção de se fazer um trabalho em defesa das ferrovias. Por esse motivo, eu entendo que a Câmara Municipal de Ourinhos, em muito boa hora, vem lhe prestar essa homenagem, e que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, continue dando essa energia que você tem para desenvolver ainda mais outros trabalhos em benefício da nossa população, e que sirva de exemplo a todos nós, para que façamos como você faz, com muito carinho, com muito amor, todas as atividades a que se dedica.
No meu abraço, também gostaria de passar às suas mãos uma cópia da fita que acabamos de ver um trecho, onde está aqui cenas de Ourinhos de 40, de 50 e de 60, que entendo que será de muita utilidade para os seus trabalhos. Obrigado. Depois nós tiramos. Neste momento, convido o senhor Aristides Pimentel, irmão do homenageado, para prestar uma homenagem ao seu irmão. Dudu, o vereador vai se pronunciar depois. Gregório, Múcio, vocês pegaram pesado. Estou acostumado a púlpitos, em salas de aula para universitários de São Paulo. Estou tentando aguentar o tranco da emoção. Deixa eu brincar um pouco assim, senão vai dar certo. Vai dar certo. Fui obrigado a escrever, porque senão eu ia bagunçar demais o coreto. Então, vou tentar ser formal hoje, contra a minha natureza. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores amigos agora da onça e vereadores Múcio e Gregório, senhores convidados, admiradores do homenageado, querida cunhada Virna, amiga bacana desse meu bacana irmão, ilustres autoridades presentes, senhor secretário desta casa que eu conheci, legal, simpáticos e empáticos funcionários e funcionárias desta edilidade que eu conheci durante a semana, cidadãos eleitores, detentores originários do poder desta mãe adotiva de minha família, meu amado irmão Benedito, ve victis, ai dos vencidos, exclamava o povo romano, parodiando o povo romano. Eu berro, vê
nato nobilis, que não tem nada a ver com o uísque homônimo nato nobilis. Nada a ver com essa bebida. Mas que quer dizer, ai dos que já nascem nobres. Pelo fato de terem nascido de uma dinastia, de uma tribo ou de um clã. O nascer não é mérito e nem demérito. É um mero resultado de uma combinação misteriosa das leis naturais, mas sem a presença da nossa vontade. Nós não nascemos por opção e nem opção podemos fazer para não morrer. Nascer é uma banalidade. O homem não nasce livre, mas tem sérias possibilidades de se tornar livre. Querido humano dito, você está recebendo neste dia, nesta noite e nesta hora, graças à feliz indicação dos nobres vereadores Múcio e Gregório e anuência plena desta edilidade, Casa do Povo por antonomasia, porque constituída de nobres delegados cidadãos. O título nobiliárquico que essa casa lhe confere, meu irmão, nada tem a ver com qualquer dinastia ou clã ou tribo. Esse título está ligado a toda uma existência umbilicalmente ligada à história desse áureo torrão paulista. Aqui você chegou com apenas 16 anos, trazendo num picoá ou num embornar qualquer uma invejável herança. Apenas um certificado de conclusão do primeiro grau. E uma experiência nas artes de engraxar e de consertar carros e a dominar o volante dos primeiros Chevrolet. Esta sua herança, colhida em Lençóis Paulista e novamente semeada aqui nessa nossa mãe adotiva, Ourinhos. Naquele diploma, meu caro irmão, estagnou toda a sua cultura. Você não teve condição, a sua inteligência não pôde chegar aos bancos do segundo grau e tanto menos à universidade. Essa pequena bagagem que você trouxe no picoá fez de você aquilo que hoje está provado nesta sessão solene. Com esta cultura primaríssima, você se tornou um lídimo e comovente expressão de um autodidata realizado. Hoje,
vemos por todas as partes deste país universidades e mais universidades que infelizmente não tiveram um curso primário como nós tivemos. Eu convivo com universitários diariamente. E sempre falo, sem citar o seu nome, que você sempre foi um exemplo de amor, de respeito, de carinho, de paixão pela nossa língua pátria, apesar de apenas semi-analfabetizado. Também nisso, você foi um exemplo. Com aquela experiência mecânica, aqui você foi guindado a líder inconteste do nascente trabalhismo brasileiro. Depois de ter se apaixonado loucamente por uma Maria Fumaça na sua vida. E é só dar mais uns instantes que ela vai começar a vomitar a sua fumacinha. Este é o presente de toda a sua família. E ali, em ambos os lados, tem uma plaquinha de ouro de mentirinha com uma gravação de uma belíssima e antológica frase, cujo autor, eu não me lembro, que ele disse anos atrás em Brasília: o futuro desse país está no passado, isto é, numa Maria Fumaça mais tecnológica e mais perfeita. É o que está escrito nessa plaquinha. Deixa eu desligar. E esta paixão desordenada por a Maria Fumaça, da qual jamais você se afastou por um íntimo e quase morboso compromisso. Você é um doentio dito por um futuro que cada vez mais está sendo enterrado neste país. Mas permitam-me, senhores, uma confidência. Ao ingressar em meu seminário, aqui em Ourinhos, pelas mãos dos saudosos padres Eduardo e padre Pedro Magnoni, comecei a admirar, nesse meu caro irmão, seu apaixonado e apaixonante amor pela nossa inculta e bela língua. Esse cara poucas vezes erra nas suas reportagens, nas suas poesias. Eu tenho raiva dele. Concurso superior, pós-graduação, mestrado, livro escrito, eu não chego aos seus pés. Muito obrigado. E desculpe eu ter sido mau aluno. Como invejava e invejo ainda hoje seu trato delicado, quase amoroso, à nossa tão desprezada língua, ao longo de toda a sua profícua existência nessa cidade. Como o mais arguto, o mais eloquente e o mais comprometido dos jornalistas do interior paulista com a história desta áurea cidade. E estou terminando, por incrível que pareça.
senhores vereadores Múcio e Gregório, na pessoa de cada um dos senhores, deixo aqui o meu sincero preito de gratidão, em nome de meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui presentes. Pela decisão de esta casa conferir a esse Romeu fanático e desinteressado de uma certa Julieta terra populusque aurei, título que enobrece ainda mais esta cidade e essa Câmara. Deus lhe pague, muito obrigado e desculpe essa chatice. Faz uma foto também com ele. Não esquece da Maria Fumaça. Que isso. Parabéns. Com a palavra o vereador Múcio Correia da Silva. Senhor presidente, vereador Oswaldo Barbosa, senhores vereadores, meu caro representante do prefeito municipal, engenheiro Teixeira Missato, doutor Euler Penteado Bastos, demais autoridades aqui presentes. Falar sobre os méritos do homenageado, necessário não se faz, porque os outros que nos antecederam já o disseram, e o disseram muito bem. Apenas nós vimos a essa tribuna para trazer as nossas congratulações, não só ao jornalista Benedito Pimentel, ao parlamentar Benedito Pimentel, pois quando aqui chegamos nesta casa, em 1964, já o encontramos. Vereador dos mais inteligentes, combativos, por que não dizer teimosos, no tempo em que não se ganhava um centavo sequer, travava-se aqui os mais veementes debates em torno de assuntos do maior interesse da comunidade oriense. E aqui estava a voz do então vereador Benedito Pimentel. Sem dúvida alguma, a Câmara Municipal de Ourinhos, quando resolve acatar um projeto de decreto legislativo que resulta numa homenagem dessa natureza, é resultado de uma pesquisa. Todos os componentes dessa casa se preocupam em decidir correta e honestamente. E, sobretudo, com justiça. E é o que fizemos ao aprovar, por unanimidade, a concessão deste título honorífico ao nosso prezado amigo Benedito Pimentel. Aliás, a família Pimentel é toda nossa amiga. Eu os tenho como se fossem até parentes. O seu irmão Antônio Pimentel, a quem sou muito ligado e com quem sempre estou conversando, quase que diariamente, trocando ideias
discutindo assuntos, às vezes discordando, com discordância entre nós, demonstra claramente a inteligência da família Pimentel. A Rose Pimentel, no Jornal da Divisa, brilhante jornalista, sempre atenciosa, sempre com aquele desejo imenso de servir não só o poder público, mas toda a comunidade oriense, toda a sociedade oriense. Portanto, é uma família que se dedica de corpo e alma aos interesses de nossa cidade. E, consequentemente, não podem deixar de merecer os nossos aplausos, as nossas congratulações, as nossas homenagens. E você, Pimentel, queira receber também um abraço do meu irmão Dionísio Corrêa da Silva, que junto com você fundou o diretório do PTB, na época. Viajaram juntos para São Paulo. Até o Dionísio me contou uma história, de certa forma, curiosa. Diz que você levou uma pasta com dinheiro para tentar dobrar convencionais em São Paulo. E gastou tudo. Não tinha nem dinheiro para voltar mais. Ele disse que achou uma coisa esquisita da sua parte, mas que foi realmente um feito histórico, que ele jamais se esqueceu disso, daquela luta de vocês, ao lado, se não me falha a memória, da deputada Ivete Vargas, a quem vocês tinham como líder principal, e que realmente era uma líder inconteste, foi filha do presidente, saudoso presidente Getúlio Vargas, filha não, sobrinha, né? Presidente Getúlio Vargas, e, consequentemente, uma parlamentar também muito dinâmica na Câmara dos Deputados. Portanto, meu caro Pimentel, os méritos que foram aqui exaltados são verdadeiros. Você é merecedor das nossas homenagens. E, consequentemente, queira receber o nosso abraço e as nossas preces ao Criador, para que o mantenha ainda por longos anos, porque você não prestou só serviço à comunidade, você continua prestando serviço a Ourinhos, sempre dando as suas opiniões, os seus palpites, através da imprensa. Através da imprensa você procura dizer alguma coisa de interesse da comunidade, defende os seus pontos de vista de forma brilhante, sem dúvida alguma, e que, Pimentel, lamento até você não ter sido acolhido quando tentou por 2 vezes ser deputado federal. Parece-me que foi deputado federal umas 2 vezes, não foi? Eu acredito que Ourinhos seria plenamente representada, gloriosamente representada, por alguém de experiência. Experiência adquirida aonde? Aonde adquiriu experiência? Política. Na Câmara Municipal de Ourinhos. Na convivência política em Ourinhos. Portanto, queira aceitar o nosso abraço e os nossos parabéns. Muito obrigado. Com a palavra o vereador João da Luz. Senhor presidente Oswaldo Barbosa, senhor representante, senhor prefeito Toshio Misato, ex-companheiro dessa casa e ex-companheiro dessa casa, Euler Penteado Bastos, senhor homenageado Benedito Pimentel, sua respectiva esposa, demais colegas vereadores,
demais familiares do homenageado, autoridades presentes e demais presentes. Na noite de hoje, eu me sinto feliz em poder participar de um evento tipo o que se está processando nesse momento, porque se trata de uma pessoa merecedora. Então eu estou ocupando essa tribuna, falando por mim, e ao mesmo tempo fui incumbido de representar a pessoa do prefeito eleito, Claudemir Alves da Silva, que por já haver assumido um compromisso, não pôde comparecer nesse momento, mas pediu-me que transmitisse os parabéns ao homenageado, porque ele é merecedor. Não, este ano nós concedemos título a algumas pessoas que moram em Ourinhos há algum tempo, que prestaram um grande serviço à nossa comunidade. Todos eles, eu acho que foram merecedores, porque eles desenvolveram um trabalho ao longo dos anos que justificou as suas presenças nessa cidade. A gente olha nessa plateia e vê cada um de vocês, alguns ourinhenses, porque nasceram nessa cidade, e alguns são orienses de coração, que é o meu caso, e muitos outros. Se vê advogados, delegados, médicos e vários outros profissionais, ex-prefeitos, que compareceram a esta solenidade, porque pelo carinho que tem pelo homenageado. Isso significa que tudo aquilo que ele fez pela nossa cidade, cada um de nós acompanhou de perto e soube valorizar. Ele nos dá uma lição de vida, que é essa, não só de desenvolver um excelente trabalho, não só em Ourinhos, mas em vários pontos do país inteiro, com o seu trabalho à sua disposição, como essa lição de vida que ele dá com a sua idade, fazendo planos. Por isso que ele vive bem e deve viver por muito ainda, porque ele tem objetivos. Ele amanhece o dia e se tem alguma coisa para fazer naquele dia e planejando o dia seguinte. Muitas vezes a gente vê pessoas com a idade bem menos avançada, elas vivem como... Eu acho que elas se sentem inúteis, porque elas nem sequer raciocinam mais, nem sequer planejam na sua vida, tendo uma idade assim inferior à sua. Então, esse exemplo que você nos dá, isso é muito importante para que a gente sempre esteja pensando no dia seguinte e pensando em realizações maiores e melhores do que aquelas que se conseguiu executar através dos anos aí. Então fica aqui os meus parabéns, e o Duca Claudemir, que não pôde comparecer, mas pediu que eu representasse. Todo o pessoal aqui sabe que ele foi a pessoa escolhida para dirigir os destinos da nossa cidade pelos próximos 4 anos, e tem certeza, pelo que eu conheço dele, que ele não vai decepcionar a cada um de vocês aí. Ele vai honrar o compromisso que assumiu e vai dar em dobro daquilo que recebeu. Muito obrigado.
Com a palavra, o ex-vereador Euler Penteado Bastos, representando o senhor prefeito municipal, engenheiro Toshio Misato. Vereador Oswaldo Barbosa, digno presidente dessa casa, senhores vereadores, em especial o vereador Gregório e Múcio, autores da proposição, homenageado Benedito Pimentel, família Pimentel, pessoas que representam a sociedade de Ourinhos, os segmentos da sociedade organizada, OAB, Rotary Lions, lojas maçônicas, munícipes, muitos jornalistas, muitos outros cidadãos honorários que passaram por este momento que o Benedito Pimentel está passando. Quando o presidente me perguntou se eu queria fazer uso da palavra, eu fiquei muito em dúvida, por alguns motivos. O primeiro é que o professor Luciano está presente, e eu morro de medo de falar quando o professor Luciano está presente, porque ele sabe da minha precariedade no português. Depois, porque estou representando o prefeito, como não falo, quando o prefeito municipal, Sua Excelência Toshio Misato, que tinha muitos outros para representá-los, até com cargos superiores ao meu, eu acho que ele me pede para representar por dois motivos. Primeiro, porque sabe que eu gosto da Câmara, e segundo, porque sabe que eu gosto do homenageado. E por isso é que eu resolvi vir a esta tribuna para falar pouca coisa, mas do fundo do meu coração. Com a apresentação de trechos do filme, avivou ainda mais. Provavelmente eu estivesse ali com uma bandeirinha na mão, porque era requisitado pelo Grupo Escolar Jacinto Ferreira de Sá, os seus alunos estarem presentes nessas ocasiões importantes que havia no município de Ourinhos. Em 1956, eu tinha 6 para 7 anos, provavelmente eu estivesse, eu não me lembro, mas desde aquele tempo, quando os garotos têm vontade de ser bombeiro, professor, médico, dentista, eu queria ser vereador, porque eu gostava de ver as pessoas falando, e eu gostaria de estar participando das lides e das decisões do meu município, como aquelas pessoas estavam fazendo naquele momento. E eu cheguei a isso. Passei por esta casa por 20 anos, fui aposentado pela população por 2 vezes já, talvez definitivamente. Porém, Pimentel, eu acompanhei sem você saber. Eu acompanhei a sua vida, acompanhei as suas lutas, as suas teses, muitas delas discordantes do meu pensamento, mas o que sempre me fez admirá-lo foi a sua persistência, foi a sua intrepidez, você não enverga, você está sempre obstinado a conseguir os seus feitos. E isto fez de você, hoje, o homenageado, com todas estas pompas e tudo que já foi falado. Para terminar, eu gostaria de dizer que, embora o Pimentel não fosse deputado federal, não fosse deputado estadual, já não fosse sequer vereador à Câmara Municipal de Ourinhos, eu me lembrei muito de você numa visita que fiz a um município chamado Castilho, fica na Noroeste, na Estrada de Ferro Noroeste, Castilho, e eu soube que naquela cidade os munícipes não pagam IPTU, não pagam água, tem terreno de graça se quiserem construir, o prefeito ganha 36 mil reais por mês, e é um pequeno município, os vereadores também ganham muito bem, o vice-prefeito parece que 12 mil reais por mês, e tudo graças à renda que Castilho tem por estar no seu município a geração de energia elétrica de Jupiá e que sustenta aquele município com todas aquelas pompas e poupando o povo de todo e qualquer tributo de ordem municipal. O povo de Castilho não sabe,
que nasceu em Benedito Pimentel, um homem não deputado, não vereador, não detentor de cargo nenhum, a lei que permitiu a esses municípios que tivessem essa renda. Portanto, senhores, qualquer um de nós poderíamos imitar um pouco de Benedito Pimentel e Ourinhos, sem dúvida, estaria muito melhor. Muito obrigado, recebo o meu abraço, o abraço do prefeito e da cidade de Ourinhos. Tira. Nesse momento eu consulto a todos os presentes se alguém gostaria de fazer uso da tribuna. Como que é o nome dela? Vê o nome dela. O nome dela. Com a palavra a senhora Ilza Coutinho, professora Ilza Coutinho. Boa noite a todos. Um homem de bem. Era junho de 1926. O pai Aureliano, todo alegria. A mãe Maria Francisca, muito sorria. Na cidade de Areópolis, Benedito Pimentel nascia. O pai morre. Tinha 8 anos apenas. Não lhe fez mal. Imenso era o carinho da mãe. E ele a acompanhava em cata de algodão na fazenda faxinal. Caixa de engraxate, a entrega do jornal Fanfula, oficina Chevrolet, Virgílio, Silvio, Duílio, da família Capuani, a conta de patrões e seus instrutores no manejo de caminhões. Antônio, Aristides, Mariquinha, Esther, Irineia, e por causa do João, o mais velho dos irmãos, é que hoje no céu está, em Ourinhos Benedito veio parar. Companhia Ferroviária, São Paulo, Paraná e valas das locomotivas, Plaina, Torno, Fresa, e com muito brilho, responsável pelos autotrilhos. E na sequência do acontecer, 30 anos de jornalismo acirrado. Última hora, Gazeta Esportiva, Folha da Manhã, como enviado especial, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, parte do seu roteiro. Diário da Sorocabana, Folha de Londrina, do norte do Paraná, que terra melhor não há, pois eu sou de lá. O nome é Pimentel, mas formou colmeia e ofereceu mel. Casado com Dona Maria de Lourdes, que também hoje está no céu, são seus filhos, o Carlos e a Rose, jornalista de valor, espelha-se no pai com carinho, respeito e amor. O que genro e o neto Mateus são outros afetos seus. Hoje, mais uma flor enfeita o seu jardim. Virna, a professora, sua musa sedutora. Um dia, diretor do aeroclube, avião paulistinha a pilotar, a bujanra e o jaque da padaria para ajudar. Uau!
Deu pane no avião. Vamos despencar no chão. Mas, em manobra eficaz e arriscada, aterrissam suavemente na estrada. Um alambique da família Arcângelo e ele, embevecido, fotografava, admirava, não contava com a desventura de despencar de uma janela com 4 metros de altura. Mas Dr. Flávio Barbie em ação e veio a recuperação. Pai, amigo, um homem de bem, como diz o colega professor Ramon, jornalista de medalhas de santinho, colecionador de medalhas de santinho, iluminado e abençoado é o seu caminho. Nesta noite tão gloriosa, de reconhecimento pelo seu valor, neste título está a gratidão e o carinho deste povo de Ourinhos. Com a palavra, o professor Norival Vieira da Silva. Senhor presidente desta Casa Legislativa, senhores vereadores, autoridades presentes, amigos e meu amigo fraterno, irmão Pimentel. Nem que sejam poucas as palavras, mas não podia ficar essa noite sem você ouvir, em nome de todos, aqueles jornalistas de Ourinhos e os que trabalham pelo dia, pela noite, nas salas de redação, nas salas de impressão. Porque você sempre foi uma figura extraordinária dentro da imprensa ourinhense. Quantas vezes você não se contentava de estar na redação, ia até a impressora e levava na sua roupa a marca da tinta, que se transformava pouco depois em letras para que todos pudessem ler. Eu escrevi nesse seu originalíssimo currículo com fotografias, que o ferroviário, o político, o vereador, o jornalista, o aeronauta, mas eu sempre vi em você, Pimentel, o poeta. Como você sonha com a vida, Pimentel, e como você faz questão que os outros sonhem com você. Quantas e quantas vezes você me segredava os seus sonhos maravilhosos, que aliás o Euler falou há pouco, só que ele colocou tese em vez de sonho.
Se os responsáveis tivessem feito 1/3 realizados sonhos de Benedito Pimentel, Ourinhos seria muito maior, não há dúvida do que é. Você historiou no seu currículo, mas esqueceu da amizade que você tinha com as autoridades da aeronáutica. Quantas vezes eu vi você tratar capitães, coronéis, majores, com plena intimidade. E era assim que ele trazia do serviço de busca, para Sar, se não me engano, que veio a Ourinhos mais de 10 vezes para levar doentes e acidentados que precisavam ser medicados com urgência. Eu destaco apenas um, que me comoveu na época e me comove hoje quando me lembro. Os 2 meninos da Vila Boa Esperança, cegos, correndo risco de vida, você conseguiu que nosso aeroporto, documentado em foto, descesse um avião da FAB para os levar a São Paulo. E hoje eles estão aí, vivos. E quantas outras obras nesse terreno você fez? Mas, Pimentel, não quero ser longo. De tudo que eu não sei qual que se destacou mais, porque você tem aquela qualidade que faz de um homem, de uma personalidade única. Você faz com amor aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Não sei se você é mais poeta, mais ferroviário, e o Aristides teve aquela ideia maravilhosa de colocar aquela locomotiva, porque eu sei que a tua vida, grande parte foi no meio ferroviário. O político, o vereador. Quantas vezes eu vi e trouxe o recado dele para você, do Jânio, ele tratava você com um carinho todo especial, naquele linguajar seu próprio. Mas você é conhecido como jornalista Benedito Pimentel. Por quê? Você, com ferroviário, conheceu o telégrafo. Partiu e acompanhou a evolução na máquina impressora, na rotoplana, linotipo. E até hoje, nós, os antigos jornalistas, nos adaptamos à informática. E com que prazer eu vejo você lá no Jornal da Divisa, digitando com 1, 2 ou 3 dedos tudo aquilo que vai dentro de si. E você deixa para nós, nessa sua paixão de jornalismo, nesse seu exemplo de jornalista, sua filha Rose. Nossa colega, e ela, não há dúvida nenhuma, recebe tanta admiração pelo seu trabalho, porque ela aprendeu com você. E ensina a todos que lá militam, os mais novos, que se deve fazer com amor tudo aquilo a que nós nos dedicamos. Você deixa para nós, não só você como jornalista, mas a sua filha, para lembrar, nesse caminhar seu pelas fotos, pelos artigos, pelas crônicas, como você ama essa terra. Você merece mais do que ninguém o título de cidadão ourinhense.
Consulte se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o senhor Fred Corrêa Leite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nobre vereador Barbosa, Euler, representando o senhor prefeito, senhores vereadores, autoridades presentes, amigos, convidados. Em nome do Lions Clube Cidade de Ourinhos, nós não poderíamos deixar de nos pronunciar. Nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer o convite que o Lions recebeu para participar dessa solenidade. E quando o convite chegou ao nosso clube, em reunião administrativa, os leões presentes na reunião nos cobraram naquele momento: presidente, o senhor tem que comparecer na sessão solene, porque o Pimentel, ele é um dos nossos. Aí eu falei, então ele é leão, né? Ele faz parte do clube? Não, ele segue o nosso lema, ele serve. Nós servimos, ele serve a comunidade. Então, nós viemos aqui, em nome do Lions Clube, agradecer a você, Pimentel, tudo que você fez por Ourinhos. E ficamos ainda mais felizes ao abrir o seu currículo e encontrarmos aqui, Lions Clube de Ourinhos, um diploma de 1970, em que o Lions reconhece já naquela época a sua participação. Nós, então, ficamos muito felizes. Ficamos felizes mesmo porque, como disse os oradores que me antecederam, não precisa ter cargo, não precisa ser político para participar da comunidade. Basta ter vontade, basta ter coragem e não ser omisso. A comunidade vive e vibra com a participação de todos, e você sempre participou. Nós, em nome do Lions Clube, queremos dar os parabéns ao nobre vereador Múcio, ao Gregório, que tiveram essa brilhante iniciativa. E nós também nos sentimos homenageados, porque nós temos você como um grande leão. Você sempre serviu e sempre servirá à comunidade. Muito obrigado. É com grande satisfação que passa a palavra ao nosso homenageado, o prezado Benedito Pimentel. Distinto presidente da Câmara Municipal, nesta hora, para mim, apoteótica, porque se trata de uma solenidade que busca elevar este jornalista, que busca por todos os lados conquistar na vida a vitória da honestidade, a vitória da prestação do bom serviço à comunidade, ao nosso próximo principalmente. E aqui a gente se sente honroso, orgulhoso por estar nesta tribuna que tantas e tantas vezes aqui falei, aqui debati, aqui trouxe informações, trouxe projetos de lei, requerimentos, indicações, como bem indicou o nosso querido amigo Múcio Corrêa da Silva. Prezado
representante do prefeito, o nosso querido amigo e vereador, que tão bem colocou algumas posições deste jornalista e como ferroviarista principalmente. Fiquei muito orgulhoso por essa sua referência. A esse lado, que agora apresenta 6 vereadores. É um motivo de orgulho também para mim, porque a gente sente que a democracia se eleva quanto mais se pratica a dignidade da presença na órbita de nossa democracia. Vejo aqui 5 vereadores que aqui estão dando pelo menos uma manifestação de respeito para um jornalista que trabalhou por todos eles e que nem todos comparecem para manifestar a sua presença, o que é um fato indigno para quem, um homenageado, que não tem nenhum inimigo, não tem nenhuma pessoa desta casa que não tenha merecido o meu respeito e a minha gratidão, todas as vezes que essa gratidão fosse necessária. A esses 5 vereadores que aqui estão, marca uma grande parcela dessa responsabilidade que eu tanto digo democrática. Por isso, agora, quero tecer algumas considerações, depois que dirigir a minha palavra a este plenário, que me enche de alegria, porque sinto que tem pessoas que estão até de pé para aqui prestigiar um jornalista pobre. Pobre em alguma coisa, rico em tudo que eu possa fazer pelo bem de nossa pátria e de nosso município principalmente. A todos que aqui estão, de todas as cidades, não de Ourinhos, e de Ourinhos, pela presença que aqui dão, dando à nossa pessoa um sentimento de até chorar de emoção. Mas não vou resistir ainda. Mas acontece que na palavra do nosso Antônio Gregório, o nosso querido Gregório, que ele trouxe aqui para esta tribuna uma das mais belas manifestações de um vereador, pela forma com que ele buscou trançar todas as fases deste homenageado. E principalmente quando ele aqui trouxe um filme que, na verdade, projetou grandes acontecimentos para a nossa cidade, porque foi uma das poucas iniciativas que se realizou naquela década de 1950. E quando ele falou no café, ainda mais ele me animou, me emocionou, porque eu também defendia café. Eu estava ao lado daqueles que estavam contra aquela detenção do café exportado. E aqui eu estou hoje vendo uma personalidade que é um cafeicultor, que é filho de Renato Costa Lima, que aqui está em Ourinhos, aqui está aqui nesta Câmara. Eu nem mandei convite para ele, e ele está aqui. Mas este senhor aqui, o Joaquim, aqui é o Joaquim Costa Lima, ele é um dos maiores cafeicultores aqui de nossa região. Ele representa o pai dele, que foi ministro
da agricultura naquela época. Isso aqui é importante para mim, eu saber que nessa hora que eu estou recebendo um título desta envergadura, desta importância cívica para mim, então a gente vai para frente sempre, nem que seja de marchar ré. Olha, o que eu devo para o Gregório é demais. Eu tenho um papel até que está em cima da mesa que eu gostaria que trouxesse para mim, para me citar numa só página, não é? É um pronunciamento que eu fiz aqui em 1997, nesta tribuna aqui. Vou ler, é 1997, perfeito. Então, eu digo o seguinte, o pronunciamento na tribuna livre da Câmara Municipal de Ourinhos, no final da sessão dos trabalhos do dia 19 de maio de 1997, quando eu dizia: senhor presidente, senhores vereadores, somos o coordenador de um movimento cívico que se arrasta desde 1984, quando tentamos, através do primeiro seminário ferroviário, ampliar uma luta que, desde quando vereador na década de 50, ao lado do então prefeito Domingos Camelingo Caló, que mais tarde concordaria com a nossa proposta de inserir no brasão do município a figura da Maria Fumaça, como um marco do desenvolvimento econômico e urbano do município de Ourinhos. Este movimento que eu fiz aqui, nesta Câmara Municipal de Ourinhos, é na defesa da ferrovia em todos os sentidos. E aqui ficou traços da personalidade do Gregório e do Múcio, como dois vereadores mais produtivos que passou por esta Câmara, que se repetiu várias vezes aqui na tribuna, no plenário, onde quer que seja, eles estavam lutando. E uma das razões de eu vir a esta Câmara hoje para receber este título é justamente para dar uma manifestação de respeito, de sentir que ele sente não sei o que explicar, por não ter sido eleitos. Não foram eles que perderam, foi a cidade que perdeu dois bons vereadores, que devia continuar trabalhando por aqui, mas infelizmente isso também é resultado da nossa democracia e principalmente da justiça eleitoral, da existência dos partidos políticos, que às vezes procura buscar outros que poderiam aguardar para outra oportunidade, deixa que candidatos como esses se percam no meio do caminho. Mas são dois vereadores que aqui estão, que eu deposito no meu coração, em tudo que eu possa fazer, uma mensagem de respeito, de amizade, principalmente, e de que eles possam ter ainda, um dia, voltar a esta casa. E tenho certeza que eles vão voltar, porque tiveram boa votação. Mas acontece o seguinte, não foi suficiente. Por isso, aos dois, o meu muito obrigado, Gregório e Múcio. E vamos, meu irmão, deu-me uma locomotiva, fez com que ela corresse por esses trilhos em que não existe dormento, porque ele tocou justamente num outro trabalho que nós fizemos como vereador na Câmara Municipal de Ourinhos. Quando, em 1972, o prefeito Domingos Camelingo Caló iniciou
um processo para criar o brasão da cidade. Então, 2 vereadores tiveram uma participação distinta. Um foi o Ari Negrão e outra foi eu própria. Ele pediu, falou sobre o Populus Chiauri, que se diz povo bom, povo e cidade de ouro. Eu fiquei com a indicação no sentido de que no centro do brasão de Ourinhos fosse colocada Maria Fumaça, porque ela era o marco do desenvolvimento de Ourinhos, e ainda é hoje, um parque ferroviário do mais importante do território nacional, especialmente de São Paulo. Então, esse brasão que está hoje aqui, mostrando a locomotiva Maria Fumaça. Eu sou um defensor ardente dessa aqui. Tanto isso que estou aqui bastante emocionado por receber esta democracia que tem na nossa mensagem que o futuro do Brasil está na ferrovia. E Ourinhos tem tudo. A nova Câmara que aqui se instalar, aliás, não tem ninguém de porta-voz da Câmara, da próxima Câmara, que Ourinhos precisa ter na ampliação do sistema ferroviário para passageiro, porque isso é um direito de todos os brasileiros e eles estão sendo deixados de lado. É para carga e é para passageiro. Então, nós estamos assistindo aí país que não é o Brasil, ganhando uma boa tarefa em fretes e dinheiro, e o brasileiro, principalmente ferroviário, fica aqui pobre, esperando que o trem de passageiro e o trem volte para o Brasil. O trem precisa voltar para o Brasil, para transporte e para passageiro. Isso é até uma vergonha perante outros países que são menores, não tem tanto espaço para o transporte. Aqui, tudo abandonado. É uma judiação ver os trilhos da ferrovia hoje no Brasil. Dá vontade de chorar, de brigar, porque é um absurdo. Eu gostaria de estar ainda com uma memória boa, mas estou meio fraco, viu? Gostaria de penetrar em problemas que estão no interesse de Ourinhos. Por exemplo, como a hidrovia. Nós temos um projeto, está na minha mão, um projeto feito pela própria CESP para a hidrovia, para a navegabilidade no Rio Paranapanema. Mas até hoje não se fez nada, não se levantou nenhuma liderança pública de Ourinhos e da região para tornar realidade aquilo que é um grande sonho, a hidrovia de Salto Grande até a Foz do Iguaçu. E nós seríamos também beneficiados, porque Ourinhos seria o ponto de partida do desenvolvimento tecnológico para criar as chatas para transportar produto. Então, a gente sente que é necessário, como qualquer outro cidadão, qualquer liderança, levantar um grito também contra nenhum deputado fala, por exemplo. Não tem nem na Câmara dos Deputados ninguém fala sobre hidrovia. Na estadual também não falam. Então, fica aí um potencial extraordinário em nossa cidade, perdendo no decorrer do tempo tudo que poderia já ter ganhado em outra oportunidade. Gostaria de ir para frente, mas estou ruim mesmo de memória, preciso confessar isso, estou com 75 anos, mas isto aqui tem uma grande significação para qualquer cidadão que tenha
a felicidade suprema de chegar num recinto como este, tão belo, em que tem gente de São Paulo, de diversos pontos do Paraná, que estão aqui prestigiando esta solenidade da Câmara Municipal de Ourinhos, e principalmente honrando a dignidade deste homenageado. A todos que aqui estão, desculpem pelas minhas falhas hoje no meu pronunciamento, mas ao presidente da Câmara, aos 5 vereadores que aqui estão, isso é uma boa demonstração, porque pelo menos já existem vereadores que respeitam a democracia como ela deve ser exercida. Ao grande público que aqui está, eu gostaria de dizer nome por nome de todos que aqui estão, mas não temos condições. A todos, o meu mais apertado abraço pela via do espaço. Muito obrigado. Pimentel. Quer usar o microfone ainda? Você agradece o Valson, Nós agradecemos, por exemplo, os prefeitos, como de Salto Grande, outras personalidades que estão de Andirá, de Cambará, de Santo Antônio da Pratina, de Jacarezinho, de São Paulo, de Maracaí, de Assis, de Palmital. E me parece que não estou mais omitindo outras. De Lençóis Paulista, viu? Eu não podia deixar, justamente Lençóis Paulista, onde eu vivi a minha infância, viu? Onde comecei a vida, onde tive o primeiro patrão que está no currículo ilustrado que eu estou distribuindo aqui. Era um patrão cuja filha está aqui também, a Hebe, e da família Serana. A Luzia, que é da família Orsi, que também me ajudava a mim. E o Nelson Faina, ele é jornalista e foi fundador do Tênis Clube de Ourinhos, foi o primeiro fundador, é de Lençóis Paulista. Então, muito obrigado, e vamos agora fazer a imagem do nosso prefeito, expondo a fotografia. Eu gostaria de pedir ainda licença ao homenageado para que nós possamos terminar apenas a sessão. Neste instante, em agradecimento ao jornalista senhor Benedito Pimentel, cidadão ourinhense, pelos relevantes e notáveis serviços prestados ao município e à comunidade ouriense, convido a todos para saudá-lo
selando esta homenagem com a entoação do hino do município de Ourinhos, atitude que traduz o profundo e pleno desejo da população de Ourinhos, aqui representada nesta noite. Nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida, é uma sofrida, aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Se persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói o ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Nada mais a tratar, agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene, comunicando a todos que, em nome do homenageado, será oferecido um coquetel aos presentes. Uma boa noite a todos. Só a título de informação, e quem desejar, é lógico, eu acho que a maioria, fiquem à vontade para cumprimentar o nosso homenageado dessa noite.